Já o Flamengo joga em casa, recebe o Bragantino na próxima quinta-feira aqui no Maracanã. E se vencer, o time entra para o grupo dos 4 primeiros colocados do Brasileiro e se aproxima da meta estabelecida pelo técnico Tite, a de classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Para esse jogo, o clube espera contar com Arrascaeta e Varela, que estão com a seleção uruguaia, e também com Pulgar, que está com o Chile. Até lá serão dias intensos de trabalho, por isso é bom se hidratar direitinho. Você botar o maior ídolo do Flamengo, da torcida do Flamengo, com uma cara de triste e você do outro lado sorrindo, com 2 contra 1 taça, tem um lado provocativo. Legal. Por mais que você não seja o autor dessa imagem, você corrobora essa imagem. Interessante, Eugênio tem uma visão diferente, a visão que tem muitas pessoas, como a gente viu os ex-atletas, torcedores do Flamengo também, eu não tive essa impressão. Só vamos lembrar que é uma repostagem, né? Repostagem, às vezes a gente cai, quantas vezes você vai repostar alguma coisa? Tem que ver direito, tem que ter um discernimento, a gente fala muito. Então, mas hoje... professor, a gente também sabe que hoje em dia, esses atletas, eles não brincam de rede social. Ali tem profissionais que trabalham com isso, essas imagens são pensadas, são revisadas, são olhadas de novo. Ali... mas deve ter algumas que o cara posta. O Eugênio tem um lado profissional, dia, mas o cara também posta a hora que ele quer. Eles, em volta deles, contam ainda mais uma postagem institucional no dia do aniversário do clube. Aquilo é uma coisa pensada, é uma estratégia de comunicação. Isso sim, isso que a gente chama genericamente de media training. Aí faltou um olhar de alguém falar assim, olha, pode dar barulho. Você acha que ele fez para provocar o Zico? Não acho que tenha feito exatamente para provocar o Zico, mas não foi simpática ao Zico, a postagem. É o tipo de coisa que você no dia do aniversário do clube. Poderia ter evitado, né? Justamente para não ter esse barulho todo. Poderia ter evitado. Mas é da personalidade dele ser provocativo mesmo. Claro que é. Eu não sei se nesse provocativo dentro do próprio clube? Nesse momento Qual que é vive? ídolo? Nesse momento ruim que vive? Autovalorização é também uma característica dele. E vive o pior momento de sua carreira, o Gabigol? Não, da carreira não. Da carreira não, mas da passagem dele pelo Flamengo, foi na Europa. sim. A carreira foi na Europa. A carreira foi na Europa. Mas da carreira dele dentro do Flamengo, sim. Repetindo não, corrigindo a pergunta, que a pergunta foi mal formulada, vocês têm razão. Na sua carreira no Flamengo, ele vive a pior fase? Vive. E é um cara que eu defendo aqui, ele tem uma personalidade, ele tem muita identificação com a torcida do Flamengo, ele foi importante, sim, ele é importante, acho que poderá voltar a ser importante como foi em tempos passados, mas mexeu com a pessoa errada. Diga, professor. Não, eu acho difícil porque a gente não está na cabeça dele para saber, né? A gente não convive. Eu acho que seria, primeiro, pouco inteligente. Mexer com o Zico nesse momento que ele vive é tudo o que ele não precisa. Se ele fez isso, é uma burrice enorme. Quero acreditar, eu continuo não acreditando nisso. Quero acreditar que tenha sido um ato reflexo, uma falta de noção. Ele foi sem noção para usar uma... né? Acho que no máximo ele foi sem noção. Eu acredito mais nisso, porque o cara, jogador do Flamengo, querer provocar ou diminuir o Zico... Se expôs, é a única coisa que não pode cutucar. E tem essa coisa do histórico, né? Por mais provocativo que ele seja... Em relação ao Zico, a gente não tem um histórico de confronto. Ao contrário, é um maior respeito, né? É um respeito, inclusive, mútuo, quando ele superou os números do Zico em Libertadores, como o maior artilheiro do Flamengo. Ele tratou essa questão sempre com muito respeito, com muito cuidado, inclusive em redes sociais. É só resgatar aí, né? Ele sempre pisou em ovos quando o assunto era Zico. E fazia muito bem em fazer isso, porque o Zico está acima de tudo no Flamengo. Então, eu não quero não acreditar que tenha havido aí como é que se diz, um dolo, uma má vontade, tentar surfar da maneira mais errada possível. O momento dele não pede isso, né? E sempre vi ele muito provocativo e polêmico com adversários, mas com o próprio Flamengo, com um ídolo como o Zico, a fala do Eugênio aqui muda alguma coisa o seu pensamento? Não, a mim não. Eu acho que assim, a primeira coisa, Abel, que a gente tem que lembrar é que o Campeonato Brasileiro está parado, né?
Isso é sempre muito preocupante, que a gente começa a olhar a rede social, olha, o cidadão quis dizer exatamente isso. Não, ele não quis dizer exatamente aquilo. Cabeça vazia, oficina do diabo. Isso é um perigo muito grande que a gente vive, sem dúvida alguma. Não vi nada disso. Era o rei e o príncipe quando fez o gol na final contra o Atlético Paranaense. Ele não é mais o príncipe agora porque tem jogado mal. O momento do Gabriel não é bom dentro de campo. Tecnicamente, ele está com muita dificuldade. Não passa um momento bom no Flamengo. Mas não vi em momento nenhum, assim, menosprezo, provocação, depreciou. Muito pelo contrário. Isso daí foi em dezembro, janeiro. Isso, dentro do contexto de conquista de Libertadores, é uma coisa. Não estou dizendo que dentro do contexto de aniversário de 128 anos do clube, ela ganhou outros contornos. Mas não foi ele que encomendou, né? Mas foi ele que postou. Sim, na hora que ele reposta, ele está assinando embaixo. Se fosse o senhor, professor, se tivesse feito a postagem, seria diferente. Eu tenho muita dificuldade com esse autoelogio. Porque eu sou o melhor, eu faço. Acho que o elogio tem que vir de terceiros. Fosse eu um jogador de futebol e tivesse feito uma imagem dessa para mim, eu guardava na minha casa. Eu não vou tentar transformar para cá. Estou pensando aqui, uma comparação muito, a grosso modo, talvez nada a ver, mas vou pensar no F360. O programa tem 1 ano ou 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio. 10 anos do F360. Aí o Rafael Prates faz a postagem, 10 anos do F360. Só ele... Jamais faria isso. Só ele... Não, esse egocentrismo... Não, minha coisa é diferente. Prático, meus problemas são outros. Não. Então, meus problemas não passam pelo egocentrismo, passam por outras coisas. Não. Eu só dei você como exemplo. O Prates é meio Gabigol, né? Não. Personalidade semelhante. Não, meus problemas não passam pelo egocentrismo, passam por outras coisas. Aí é outra discussão. Gostou da minha... O que a gente, muitas vezes, eu acho que é uma dificuldade nossa, e eu me incluo nisso também, obviamente, a gente quer que as pessoas, e no caso dos jogadores, de alguns ex-jogadores, de alguns atletas, elas façam o que a gente considera ideal. Só que cada um é de um jeito. Isso não quer dizer, eu não vi menosprezo nenhum, não vi diminuir a história do clube, não vi diminuir o maior ídolo da história do clube, eu não vi. Agora, tem gente que pode ter visto, a gente teve uma outra visão, talvez o professor tenha uma outra visão, eu não vi nada disso. Então, assim, eu não tenho como desenvolver um assunto para falar que o Gabriel faltou com respeito, que o Gabriel menosprezou, porque eu não vi isso. Né? Talvez o Gabriel tenha feito com uma intenção e saiu outra, talvez a intenção dele não era essa. É evitável. Eu não vi essa coisa, nada disso. Eu acho que as pessoas banalizam um pouco. Quando você retuita, você está assinando embaixo. Qualquer coisa, você está assinando embaixo. Primeira parte entre Flamengo e Fluminense foi muito positivo e tem que ser tirado como exemplo para o time de Tite. Deixe sua inscrição, ative o sininho das notificações para receber mais vídeos e deixe a sua curtida em mais um vídeo por aqui. Mesmo com um primeiro tempo bem positivo em que o Flamengo conseguiu imprimir o seu ritmo, apenas um gol foi obtido naquela parte do jogo e pelo volume que o Flamengo esteve criando, deveria ter alcançado. Isso é apenas muito pouco, um gol marcado por todo um volume de jogo que se foi criado. O ataque necessita ser bem mais protagonista do que foi e ser também bem mais eficaz nas chegadas ao ataque que a equipe rubro-negra consegue estar também encaixando. É necessário também fazer com que o primeiro tempo do clássico possa servir como exemplo para os demais jogos e também ter um pouco da base do que o Flamengo esteve colocando em prática naquela partida. Na minha opinião, foi um primeiro tempo de muita intensidade por parte rubro-negra, mas que a equipe não conseguiu estar fazendo o que o torcedor esperava, que eram mais gols marcados ainda no primeiro tempo. Você, torcedor rubro-negro, concorda que a primeira etapa foi sim muito positiva? Comenta aqui abaixo a sua opinião e visão sobre o futebol praticado pelo Flamengo naquele momento.